Bom dia, pátria amada Brasil. O meu abraço a você, meu querido e minha querida. Deus te abençoe. Hoje, 8 de setembro de 2025, segunda-feira. Amém. Ontem, 7 de setembro, celebramos aí o Dia da Independência do Brasil. Atualmente não estamos tão independentes assim. Vivemos uma ditadura judicial. Mas eu creio que Deus vai nos abençoar, porque Deus é justo, fiel e não coaduna com o mal, e vai nos dar vitória. Amém? Continuaremos orando, lutando e conscientizando. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para te abençoar. Você precisa de Jesus Cristo, talvez você não saiba ainda, mas eu quero trazer uma palavra de Deus para você hoje. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? O contexto de João, capítulo 8, versículo 32, do versículo 1 ao versículo 11, Cristo vai perdoar e salvar uma mulher pega em adultério. Amém? E depois do versículo 12 ao versículo 20, Jesus vai se apresentar e mais uma vez como sendo a luz do mundo. O mundo está em trevas, boa parte ainda. E depois do versículo 21 ao 58, que termina o capítulo, Jesus vai defender a sua missão e a sua autoridade como Cristo de Deus, como Deus. Então é nesse contexto que Jesus cita aqui o versículo 32, que e conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero trazer aqui uma palavra para você, o contexto do texto é esse mesmo. Vamos aqui aprender um pouco com a Escritura, para saber de que nós precisamos ser livres. Eu sei que você sabe que a verdade é essa. O versículo 32 começa, e conhecereis a verdade. Essa expressão, ela é muito conhecida e ela é necessária. Jesus nos ensina que precisamos conhecer Cristo. Precisamos conhecer a Cristo, a Ele mesmo, porque Ele é a verdade. A verdade de Deus para salvar a humanidade, tá certo? E conhecer a Cristo não significa apenas saber quem Ele é. Ele é o filho da Virgem Maria que nasceu, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, ressuscitado, subiu aos céus. Não é importante apenas saber, é importante saber, mas é necessário conhecer de fato, de verdade. É necessário ter uma experiência pessoal com Cristo. Amém? A verdade é Cristo mesmo, que é a verdade, assim, de Deus, ou seja, o próprio Deus revelado em Jesus Cristo, que liberta o ser humano, ou seja, homens e mulheres, liberta o ser humano dessa vida mundana do pecado para viver para Deus, aqui na terra e eternamente. Então, assim, isso é muito glorioso, porque nesse contexto os religiosos estão questionando nosso pai Abraão, nós não somos escravos. Jesus disse, vocês são, rapaz, vocês precisam ser libertos do pecado aí que vocês estão idolatrando, adorando todo tipo de imagem, porque Israel estava nesse contexto, os fariseus valorizavam mais a lei do que a Deus, a essência daquilo que é Deus, porque Deus disse que não quer sacrifício não, Ele quer misericórdia, essas coisas. Então Jesus, Ele é a verdade, tá certo? Essa verdade que é Cristo, que é o próprio Cristo, ela que nos liberta de viver escravizado pelo pecado. Isso aqui é um espólio, tá certo? Eu sou um cidadão, sou um ex-viciado em bebida alcoólica. Bebi até cair pelas sarjetas. E um dia Jesus me trouxe uma consciência clara, através de palavras, de pessoas que foram falando. Por isso que eu estou te abençoando hoje. E eu vi que a minha vida daquele jeito estava realmente um negócio sério. Eu entreguei minha vida para Jesus, Ele mudou. Estou aqui pregando a palavra de Deus para você, em vez de estar... Essa hora eu já estava bêbado. Glória a Jesus que nos liberta, querido. E não liberta só disso que eu estou dizendo, não. Liberta de tudo e nos dá um reino eterno. Isso é glorioso. Eu vou ler João 8, 11 e 10, que diz assim: Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores?
Ninguém te acusou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Olha, os outros iam acusar, Jesus condena. Por incrível que pareça, ele tem o poder de deixar você no inferno e tirar você do inferno. Agora você precisa querer. Você precisa querer uma experiência com Cristo. A mulher adulta que está dentro do texto que nós lemos, dentro do capítulo, a mulher adulta ela teve uma experiência com Jesus. A Bíblia diz que foram se retirando um por um e ninguém. Olha, quando ele diz vai, não peques mais, ele está dizendo vai, não adultere mais. Porque se fosse não peque mais com relação a todas as coisas, isso é impossível. Mas era com relação àquele pecado que ela já tinha conhecendo, estava sabendo que agora era pecado e Jesus não gostava daquilo, e em Deus. E ele diz, vai e não adultere mais, assim, vai e não peques mais. É exatamente não adulterar mais. A proporção que você vai conhecendo, entendendo, conhecendo Cristo, tendo uma experiência com Cristo, você vai entendendo o que é pecado diante de Deus, aí você não pratica mais, é assim. Essa experiência com Cristo nos liberta, querido. Amém? Mas eu não estou falando da mulher pecadora, não, tá certo? Isso aqui é um assunto também bem interessante. O versículo vai continuar dizendo assim: E a verdade vos libertará. Pronto. Que verdade é essa? Claro que a verdade é Cristo, é a verdade bíblica. Nos libertará de quê? Eu vou dar aqui algumas dicas, porque tem tanta coisa, mas eu vou dar algumas, tá certo? Por exemplo, libertará você do pecado diário. Existem os pecados diários. Ter ódio de alguém, ter raiva de alguém, mentir, adulterar, se embriagar, ficar aí, deixar, esquecer a família em casa e sair pelo meio do mundo. Eu estou citando aqui alguns, tá certo? Idolatrar, né? Então, assim, o pecado diário, se a mentira, roubo, corrupção, a questão da ideologia de gênero, olha, meu irmão, se você tiver um encontro com Jesus, você vai entender que isso é um negócio doido, do cão mesmo. Dizer que um menino dizer, eu quero ser menina, isso é loucura. Você vai ser liberto disso se você tiver experiência com Jesus. A outra coisa que você vai ser liberto é da acusação religiosa. Lembre-se que dentro desse contexto, os fariseus tinham trazido uma mulher pega em adultério. O que dizia a lei? Tinha que trazer o homem e a mulher, e os dois deveriam ser apedrejados. E quem trouxesse pelo menos duas testemunhas principais é quem começava a jogar a pedra. Como os dois que trouxeram sabiam que estavam mentindo, foram lenitivos, né? Trouxeram só a mulher. O religioso é lenitivo, é bonzinho consigo. É igual o PT. O PT é bonzinho consigo, mal com os outros. É lenitivo, né? Para ele, tudo de bem, eu estou certo, o resto está errado. Então isso é leniência. Os religiosos são lenientes aqui. Os fariseus foram lenientes, trouxeram só o homem. Aliás, trouxeram só a mulher. Eu fico imaginando aquela mulher, depois de uma experiência com Jesus, ficar olhando assim. Esse religioso aí, eu adulterei com ele e ele também comigo. E agora Jesus tinha libertado. Experiência com Jesus liberta, querido. Oh, glória. Então, liberta dessas coisas, liberta do pecado diário, liberta da questão religiosa, das acusações religiosas. Os religiosos agora não podiam adulterar, porque não podiam mais acusar a mulher, porque eles mesmos tinham certamente adulterado com ela. Estou fazendo aqui uma aplicação. Uma outra coisa, somos libertos do reino das trevas. E existe um reino de trevas. Se você não está em Cristo, você está no reino das trevas. Não tem em cima do muro. O cima do muro é só para o pessoal da política lá, esse é o mais perigoso. Porque quem é de direita já está definido, quem é de esquerda já está definido. Quem está no centro, esse é o perigo. Agora, com Jesus não tem centrão. Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. É assim. Então, a experiência com Cristo nos liberta desse reino de trevas e nos coloca no reino da luz. Amém? O mesmo capítulo 8 de João é uma bênção graciosa. Eu vou ler o versículo 12 de João 8, que diz assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, não tem condenação eterna, está com Deus, guardado para a eternidade. Olha, isso é gracioso, a verdade de Deus vai libertar você da mentira. Olha, tem gente que são mentirosos quanto mais, né? Eu não posso deixar de associar o nosso governo, que é um mentiroso quanto mais. Roubou os velhinhos do INSS e fica mentindo, dizendo que foi os outros.
e não assume a responsabilidade, porque é assim o religioso, o que não tem Cristo, ele é assim. Ele quer criar problema para os outros porque ele não é capaz de assumir as suas próprias falhas. Um cristão, ele assume quando erra. Dói, mas tem que assumir, porque nós somos filhos de Deus, restaurado, regenerado. Amém? Então, liberte dessas coisas, liberte da mentira, liberte do pecado diário, liberte da corrupção, liberte de todas essas desgraças que o mundo está aí fazendo. Amém? Agora é cheio do amor de Deus, porque saímos do império das trevas, vindo para o reino de Cristo, que é gracioso. E outra coisa mais ainda, vou concluir com essas observações aqui. Nos liberta da morte eterna. Tem a morte física, que ela é comum a todos os homens, crentes ou não. Todos vão morrer. Lembra de Pedro, nosso irmão Pedro? Foi crucificado de cabeça para baixo, que ele disse, não sou digno de ficar na mesma posição de Jesus, não. Paulo teve o pescoço cortado pela espada, Tiago também. Bartolomeu esfolaram ele vivo. E por aí vai. Isso é os religiosos bonzinhos. Porque não têm uma experiência com Cristo, são maus, perversos, mentem e querem fazer prevalecer a sua vontade e não a de Deus. Estou dizendo isso aqui para você buscar a presença de Deus para a sua vida, para você ser uma pessoa liberta. Você não ser aprisionado aí pelas mentiras do mundo, que o mundo faz. O mundo engana. Faz a aparência do bem. Olha, esse discurso socialista, marxista, progressista, maligno, diabólico, ele vai enganando as pessoas. Enganando a você. Busque em Cristo que você vai ser liberto, você vai entender, você vai dizer, rapaz, esse negócio é mal mesmo, não quero isso não. Porque quem quer o mal, gente, é porque é do mal. E as trevas não podem caminhar junto com a luz. Porque onde tem trevas, quando a luz chega, acabou as trevas. Se a sua vida está umas trevas aí, você está pecado mesmo, você está mergulhado no pecado, precisando de Jesus, nem sabe. Jesus quer te abençoar hoje, tá certo? Somos libertos de tudo isso. E mais outras coisas, se fosse falar aqui, são muitas, mas principalmente, somos libertos do reino das trevas, viemos para o reino de Deus, somos libertos da morte eterna, somos libertos do pecado diário. A gente vai entendendo, olhou assim, é pecado, não vou fazer, não vou desagradar a Deus, que me botou no seu reino. Isso é gracioso. Eu sou tão livre, que eu não peco. Essa é a ideia. Jesus me tornou tão livre que eu não pratico o mal. Porque quem pratica o mal é escravo do pecado, é escravo do mal, não tem uma experiência com Jesus. Todos os religiosos naquele momento, nenhum teve experiência com Cristo. A mulher que teve experiência com Cristo, a adúltera, foi liberta. Busca uma experiência com Jesus hoje, você precisa de Cristo hoje. Eu vou terminar lendo Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdote de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? E depois do 1000 anos, o capeta vai ser solto por um tempo, será derrotado e entra a eternidade. Isso é coisa gloriosa para quem é liberto em Jesus Cristo. Amém? Amados, olha, existem muitas verdades no mundo. São boas, tá certo? Se eu disser que eu moro em Fortaleza, isso é verdade. Se eu disser que meu nome é André, é verdade. Se eu disser que você é pastor, é verdade, porque Jesus me fez pastor. Amém? Então, isso tem verdades que são gloriosas. Se eu disser que o nosso governo é um ladrão, isso é verdade. É corrupto, isso é verdade. Se eu disser que estão prendendo as pessoas injustamente no 8 de janeiro com uma coisa armada, preparada, de uma forma canalha, para incriminar pessoas inocentes, isso também é verdade. Agora, tem um ditado popular que diz que nada pior do que uma mentira contada muitas vezes que ela parece com a verdade. Parece não, querido. Se você olhar direito, ela pode ser contada 500 trilhões de vezes, ela vai ser sempre mentira. A verdade é Cristo. Se aproprie de Cristo para a sua vida hoje, você vai ser liberto dessas mazelas que o mundo oferece aí, dessas mentiras que existem, tanto mentiras espirituais, religiosamente, espiritualmente, e como das mentiras sociais. Tem muitas. E quando nós somos libertos disso, aí pelo contrário, nós passamos a combater essas coisas. Amém? Deus te abençoe, te dê uma boa segunda-feira e quem sabe nós possamos cantar logo em breve que somos uma nação totalmente livres, pertencente de fato a Deus. Ore pelo Brasil, ore pela prata brasileira, ore pela paz no Brasil. Deus te abençoe, te guarde, te dê uma boa segunda, em nome de Jesus. Amém.